Meu nome é Darlan, eu sou diretor comercial da Aleafro para o Brasil. Estamos aí no mercado brasileiro trabalhando e apresentando a Aleafro para muitos varejistas aí de todos os cantos do Brasil. Tem sido uma experiência bastante interessante. E a Aleafro, ela é uma empresa já consolidada no mundo, com projetos em vários lugares do mundo. Nós estamos, no momento, trabalhando com praticamente todos os continentes. Estamos com projetos na Europa, Polônia, por exemplo, Estados Unidos, com um supermercadista que foi top varejista regional do ano passado, a Plan Market. Estamos com projetos na Ásia, estamos com projetos na África, estamos com projetos no México, e estamos aí crescendo cada vez mais a nossa apresentação também aqui no Brasil. São mais de 160 projetos implementados e mais de quase 200 colaboradores que já trabalham com a Aleafro. Nós temos clientes em várias verticais, que vão ao encontro de supermercadistas, redes de farmácia, lojas de material para construção, lojas de eletrônicos, lojas de bebidas, ou seja, a nossa ferramenta ela é realmente uma ferramenta muito agnóstica, não é que ela seja focada em determinado tipo de vertical. É uma ferramenta que trabalha aí com bastante fluidez em vários tipos de vertical, e isso é também muito interessante porque nós podemos transitar para vários tipos de segmentos. Nós temos aí as nossas ferramentas, que hoje eu vou estar focando na primeira aqui, da esquerda para a direita, que é a gestão de estoques. Basicamente, a gestão de estoques trabalha com automação. O nome do jogo em relação à gestão de estoques é automação. Ou seja, você pode ter a previsão do que está acontecendo no seu negócio, o sistema faz essa automação para você, e isso facilita muito o teu trabalho, o trabalho dos seus colaboradores. A inteligência promocional está no mesmo ecossistema da gestão de estoques. E o que acontece com ela? Ela consegue arregimentar, ela consegue organizar, ela consegue trazer ali para o mesmo local as tuas promoções, as promoções do seu negócio. Aí você consegue escolher algoritmos que possam aumentar a sua lucratividade, você consegue entender quanto que está faturando com essas promoções, inclusive em moeda e em porcentagem, e eu vou mostrar algumas coisas dessas para você hoje. A eficiência de cronogramas, a gente tem uma ferramenta muito avançada no que diz respeito à parte de criação de cronogramas, de você conseguir trabalhar a automação deles, devido a algumas métricas que você consegue levantar. Tenho o maior prazer de apresentar essa ferramenta para vocês também, que não é o foco hoje. E, basicamente, a eficiência de cronogramas também tem um aplicativo muito interessante, vários relatórios estratégicos muito fortes. Nós somos absolutamente obcecados por dados. E a performance de sortimento, que trabalha com gerenciamento de categorias e clusterização, com ajuda também de inteligência artificial, que ainda não foi lançada no Brasil, mas deve ser lançada entre o final desse ano e o ano que vem. Bom, vamos agora entrar no assunto em si, e eu começo aqui a minha apresentação a vocês falando sobre compras descentralizadas versus compras centralizadas. Aqui nós não estamos fazendo uma análise do que está certo, o que está errado, não estamos aqui dizendo compras de um jeito são erradas e de outras são certas. O que a gente pode dizer aqui é o seguinte: com compras descentralizadas, existe mais interferência humana e, consequentemente, mais possibilidade de erro. Com compras descentralizadas, você tem menos controle, porque não existe, digamos assim, uma fluidez, né? Uma linha de A a B mais retilínea ali em relação às suas compras. Consequentemente, como eu disse, podem dar mais problemas, ou seja de excesso de estoque, ou seja de falta de estoque, ou erros humanos, enfim. Já as compras centralizadas, elas trabalham num aspecto mais organizacional, mais interessante. Então, elas têm aqui condição de estar sendo mais efetivas. E quando você combina uma compra centralizada, né, a decisão de centralizar suas compras, com um software de tecnologia, que espero, logicamente, que seja o nosso, depois dessa conversa vocês vão aí estar entrando em contato para a gente fazer uma excelente negociação, a coisa começa a ficar bastante mais interessante em termos de efetividade, né? Em termos de você ter aí maior controle no que está acontecendo dentro do seu negócio. Então, não é o que está certo, o que está errado. Nós temos clientes, a Aleafro tem clientes que têm compras descentralizadas e usa a nossa ferramenta. Não é uma possibilidade impossível.
Nós estamos falando de um mundo que a gente pode considerar de um mundo mais assim, adequado para você trabalhar com software de gestão, que seria as compras centralizadas mais o software de gestão. Porque aí você tem o quê? Você tem condição de ter tarefas de rotina com mais eficiência, automação com mais eficiência. Então, você tem aí condição de ter o quê? Mais controle, né? Isso é bastante importante. Como é que a gente vai poder, né, chegar lá? Como é que a gente vai poder... Opa, um minuto, por favor. Então, aqui a gente tem essa compras centralizadas versus compras descentralizadas e temos aqui uma visão bastante clara do que fazer com elas. Eu acho que houve um pequeno problema aqui no meu... houve um pequeno erro aqui na posição do slide, perdão. Eu logo percebi isso. Então, vamos lá. Seguindo aqui, nós temos vários tipos de desafios que acontecem no mundo do varejo hoje, né? Nós temos um aumento de concorrência no setor varejista, nós temos muitas inovações acontecendo, a gente sabe disso, né? Várias novos players, como, por exemplo, você pode estar falando de dark stores, né? Então, nós temos um ecossistema, nós temos um setor varejista que está passando por diversas mudanças. E aí, essas mudanças levam a desafios. Então, existe queda de margem das SKUs mais conhecidas, né, das marcas mais conhecidas, mais complexidade nas estruturas de cadeia e nos processos de abastecimento. Então, tudo isso leva a cenários muito desafiadores. E nada melhor do que ter uma ferramenta de gestão de tecnologia para ajudar vocês aí no dia a dia. E esse é o grande objetivo da nossa conversa de hoje, para que eu possa mostrar para vocês o nosso painel intuitivo, ou seja, a nossa ferramenta que vai levar vocês a entenderem melhor como é que a gente pode trabalhar esse tipo de efetividade. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a nossa ferramenta, tá? E ela é uma ferramenta de automação. Então, essa ferramenta de automação, ela, logicamente, trabalha com o quê? Ela trabalha com muito feito, depois que se conectar com o sistema de ERP, ela trabalha com essa automação de maneira bastante eficiente, tá? Então, quando o profissional chega aqui, no início do dia dele, ele sabe que ele tem tarefas a serem realizadas, ele tem aqui um horário, uma hora específica para mandar um relatório para os seus superiores, seja para a diretoria, seja para o seu superior direto, né? Aqui nós temos alguns filtros que podem ser usados. Esses filtros eles podem sair e entrar, são muito fáceis de ser criados, então você pode fazer uma análise de excesso de estoque numa semana, ou fazer uma análise de vendas perdidas, e aí você colocar esse filtro aqui para que você possa analisar isso com um clique, que é um shortcut, né? É um atalho. Aqui são as tarefas em verde que já foram realizadas pela ferramenta, né? Então você tem aí condição de trabalhar de maneira bastante clara, de fazer com que a ferramenta esteja trabalhando para você. Aqui você tem pedidos não tratados, 16 itens para serem feitos, pedidos com atraso, 5 itens para serem feitos. Aqui você tem a área de erros, que logicamente que acontecem, algumas coisas acontecem, né, em termos de ter aí algum erro, mas eu gostaria de atentar um ponto para vocês. Se eu vier aqui em inventários, ó, isso aqui eu vou passar por essa área depois com mais detalhes, mas eu queria mostrar um ponto importante. Isso aqui vou explicar alguns aspectos para vocês, ó. Nós temos aqui nessa área de inventários, onde estão todos os seus SKUs, quase 67 mil itens, tá? 67 mil SKUs. É apenas, logicamente, uma demonstração, mas só para vocês verem que a relação de tarefas, para quem tem 67 mil SKUs, a pessoa que está responsável por isso, ela tem 16 tarefas aqui, ela tem 5 tarefas aqui. Você imagina, então, o que já está sendo automatizado pela ferramenta. Mas existem coisas para serem feitas manualmente. Uma delas, por exemplo, você vai em novos pedidos aqui, né? Você tem aqui, por exemplo, a necessidade de fazer uma mudança na quantidade de produtos, né? Então, você vem aqui, você pode clicar nesse lápis, né? Aqui você tem a condição de repente, você sabe que é um movedor top, que é um produto top, e você quer aumentar o número de pedidos aqui. Então, você quer, a quantidade antiga era 72, agora você quer pedir 200, né? Aí você pega e escolhe aqui o porquê que você está fazendo isso. Então, foi
relacionado ao fornecedor, por exemplo, ou qualquer coisa do tipo. Então, você pode aqui pegar, escolher, ajustar o buffer, né? Espera só um minutinho, por favor. Peraí, vou pegar aqui um outro SKU. Aí você pega aqui, pede esse pedido, faz esse pedido de 48, por exemplo. Tá com algum erro aqui, perdão, pessoal. Espera só um minuto. Teoricamente, deveria... Não é isso. Então, aqui, ó, você tem, vamos lá de novo, você tem aqui a quantidade antiga, aí você pede a nova quantidade. Está com algum bug aqui, não sei por quê. Deixa eu voltar aqui, ó, só um minuto. Desculpa aí pela pequena falha, mas vamos lá de novo. Nós vamos aqui para pedidos não tratados. A gente vai aqui, deixa eu pegar aqui um certinho, para não ter erro. Porque aí eu não vou... Aqui, ó. Isso aqui deve dar mais certo. Aí aqui você tem os pedidos que você quer fazer. Você quer pedir 30 ao invés de... Aí você pode aqui escolher, por exemplo, que foi um erro de entrega do seu fornecedor. E aqui você já está com o novo pedido pronto para você estar fazendo. Ou seja, são coisas simples de serem feitas, são coisas que você tem, geralmente, com o sistema, ela tá trabalhando, ele está trabalhando por você, ele está fazendo isso por você. Então, você tem condição de fazer algumas tarefas, o planejador de demanda vai ter condição de fazer algumas tarefas, mas a maioria está sendo automatizada pela própria ferramenta, né? Então, nós vamos sair daqui, nós vamos entrar aqui no painel de novo, e assim você pode também olhar pedidos com atraso, você pode olhar uma série de outros tipos de informação. Mas aquela correlação, aquele número que eu mostrei para vocês, de 67 mil pedidos, vamos colocar em 70 mil SKUs, né? Você imagina que tem 70 mil SKUs rodando, automatizados, e algumas tarefas a serem realizadas pelo planejador de demanda, pelo responsável por fazer essas tarefas, né? A mesma coisa aqui diz respeito, por exemplo, à parte de excesso de estoque. Esses indicadores aqui de excesso de estoque e de vendas perdidas, eles são bastante interessantes, principalmente também para alta hierarquia. Essas coisas que eu mostrei anteriormente podem ser coisas mais relacionadas a tarefas, digamos, mais diárias ali. Mas, por exemplo, excesso de estoque. Vamos dar uma olhada aqui. Então, eu vou pegar aqui, clicar em excesso de estoque. Eu vou escolher aqui um determinado SKU. Então, eu vou escolher aqui... Deixa eu pegar aqui o Assi Martini. E o que acontece aqui? Esse aqui é um SKU, que é o Assi Martini, né? SKU número 331306. E aqui, para vocês, logicamente, esse dash é novo, né? Mas para mim, que já estou acostumado, eu já percebo aqui, quando você tem esse fundo branco e essa linha azul, que alguma coisa está errada. Por quê? Porque o sistema, automaticamente, ele vai fazendo os pedidos e vai analisando a saída para que o próximo pedido seja feito, tudo de maneira automática. Logicamente que podem acontecer erros, que é o caso dessa situação com a Assi Martini. Então, até ali, finalzinho de fevereiro, estava vendendo tudo bem, talvez tenha sido aqui, como nós temos um pico aqui, pode ter sido alguma promoção, mas depois a gente denotou um excesso de estoque. Se eu for com o cursor bem devagarzinho aqui, vocês vão ver que a partir daqui, ó, o vendido está como 0. Ou seja, realmente está tendo um problema de excesso de estoque. Tá? E, consequentemente, o que está acontecendo aqui é que você vai tomar uma atitude para não deixar dinheiro em cima da mesa, porque excesso de estoque é dinheiro. Você pode fazer o quê? Devolver para o fornecedor, você pode, eventualmente, trabalhar com a redistribuição para as suas outras unidades e tudo mais. Aqui tem vários tipos de métricas, tá? Eu estou sendo um pouquinho rápido, porque eu tenho bastante coisa para mostrar, e tem vários tipos de métrica que você pode marcar aqui para poder entender a dinâmica desse SKU específico.
mas eu estou falando agora especificamente de excesso de estoque. E aqui, esse excesso de estoque está claro, e aí você tem que tomar uma atitude para que isso não aconteça mais, e também, se aconteceu, tomar a atitude certa para que a situação não se repita. Para vocês terem assim um ponto comparativo, né, eu vou aqui, mais uma vez, em inventários, e eu vou mostrar para vocês um ponto comparativo de um tipo de SKU que está com a sua linha de entradas e saídas muito mais balanceada. Então aqui, ó, vocês podem ver que não tem aquele fundo branco com aquela linha azul. Aqui nós temos o quê? Isso aqui por um mês, mas você pode também fazer por 3 meses, enfim. Você pode analisar aqui que as entradas e as saídas, ou seja, o pedido, a venda, né? Entrou, foi vendido, aí o sistema entende isso, ele está muito mais dentro de um processo, digamos assim, de balanceado, né? E aqui você pode marcar uma série de informações sobre o que você quer entender em relação a esse SKU específico, mas o que eu queria mais mostrar para vocês vocês viram a comparação entre uma denotação de excesso de estoque, que eu mostrei ali com aquele Artimartini, mas com essa SKU aqui, isso não está acontecendo. Ou seja, aqui está num processo, digamos, mais balanceado e, mais importante dizer, pessoal, automatizado, tá? A intervenção humana no nossa ferramenta, ela é mínima, ela é bastante pequena. Ou seja, o sistema ele vai entendendo, ele se conecta com o seu ERP vai tendo essa retroalimentação para que você consiga o quê? Ter menos trabalho com essas coisas de, tenho que ficar pedindo para o fornecedor, tenho que ficar anotando isso, anotando aquilo. Não, o sistema faz isso para você. Tá? Uma outra área bastante importante e estratégica, e por isso mesmo o nome dela é justamente, espera um pouquinho, painel de controle estratégico, diz respeito ao quê? Diz respeito a informações sobre o seu estoque médio, informações sobre o seu estoque, seu excesso de estoque, informação sobre o que está em zona de buffer, o que está já nos seus layouts promocionais, os produtos que não foram incluídos. Isso aqui você pode ter tudo dividido por semana. Semana aqui 35, né? A semana aqui 36, a semana 37. Então, olha só como é importante você entender aspectos-chave do seu negócio em termos de excesso de estoque, porque, logicamente, esse excesso de estoque, mais uma vez, é dinheiro deixado em cima da mesa, né? O que está acontecendo em termos de disponibilidade de produtos, o que está acontecendo em termos de vendas, tá? Aqui nós temos uma pizza bastante interessante que ela correlaciona o que está sendo vendido regularmente, o que está sendo vendido em termos de promoção. Então, na semana 28, nós tínhamos 23,3% de promoção. Aqui nós temos 6,3% de promoção. Aqui nós temos 27% de promoção e assim por diante, né? Essa área aqui, ó, por exemplo, não é o foco de hoje, mas nós temos uma área toda relacionada a promoções. Você tem aqui todos os... Vou dar um pulo bem rapidinho aqui, só para vocês verem aqui que vocês podem estar analisando as promoções de vocês dentro da nossa ferramenta, entendendo quantos SKUs estão envolvidos, entendendo qual a porcentagem de faturamento, entendendo qual o valor real em espécie do que vocês estão ganhando com cada uma dessas promoções, né? Isso aqui está um pouquinho fora do script, mas acho que vale a pena mostrar. Você tem todas as promoções aqui também, né? As que são ativas, as que são finalizadas. Aí, se você quiser uma promoção finalizada, se você quiser repetir, você pode repetir. E aqui nós temos também algoritmos bem interessantes. Deixa eu sair aqui para que você consiga otimizar da melhor maneira a sua promoção. Então, vamos voltar ali no script, que eu estava mostrando o painel de controle estratégico, né? Então, aqui você tem essa condição de entender todos esses aspectos que dizem respeito ao geral do seu negócio, a visão estratégica, a visão de helicóptero, o que é bastante importante, principalmente para a área managerial, para uma área administrativa e dos que têm aí o poder de decisão. Nós vamos analisar mais algumas coisas relacionadas à parte operacional, né? Então, por exemplo, se você quiser entender que tipo de erro que o sistema está explicando para você, que tipo de erro que está acontecendo e que você precisa verificar, porque, logicamente, né, erros têm que ser corrigidos. Então, vamos dar uma olhada numa área, eu acabei de mostrar a área promocional, então vamos mostrar a parte
promocional, de produtos em promoção, tá? Então, eu vou clicar aqui em produtos que estão em promoção e com erro de configuração. Eu vou clicar aqui, você vê muitas coisas estão ok, mas tem duas aqui. Então, os produtos que estão em promoção estão com erros de configuração. Vamos analisar isso, né? Então, aqui nós temos o quê? Nós temos a promoção, que é código 591, onde estão todos esses produtos aqui. Eu vou entender mais essa promoção aqui. Como eu disse para vocês, eu fiz esse nome, promoção Café Show. Você pode aqui começar a promoção, terminar a promoção, escolher o algoritmo, etc. Mas indo lá nos produtos, nós vamos entender uma coisa bastante importante. Olha só. Esses produtos que são os cafés, então aqui os SKUs, né? Eles não estão com pedidos até a data final da promoção. Ou seja, é uma coisa perigosa, você fazer uma promoção onde você não está com pedido ali até o final da promoção, de repente você vende aquele produto e não vai ter como repor e vai perder dinheiro. Lançou uma promoção, fez uma panfletagem, anunciou no seu rádio interno e coisas do tipo, e consequentemente aí você basicamente entendeu que não tem esse pedido, não tem esse produto até o final da promoção. Ou seja, você vai ter que dar uma retrabalhada nessa promoção, que não é interessante. Interessante também dizer, pessoal, que existem vários outros tipos de filtro que você pode colocar aqui. Olha só quanta coisa você pode fazer aqui, entender produtos em trânsito, entender produtos que foram encomendados apenas uma vez, entender os que estão em layout promocional, tá vendo aqui? Esses aqui estão na promoção, entender peso, entender uma série de filtros que podem ser colocados aí, para que você realmente tenha a condição de não estar tendo surpresas, né? Não estar tendo problemas com as suas promoções. E o sistema que ele faz, ele avisa, ele informa para você nenhum pedido até a data final. Ou seja, não dá para fazer essa promoção Café Show sem ter o café, porque aí vai ser um problema bastante grande, né? Então, mais uma vez, o sistema se coloca como um parceiro. Ele faz a execução e ele também é um parceiro estratégico aí dentro do seu dia a dia, tá? Falando mais em coisas relacionadas a parceiros, a estratégias, digamos assim, né? Nós podemos dar uma olhada aqui também na área vamos aqui na área de erros também. Vamos olhar aqui a precisão dos pedidos. O que é a precisão dos pedidos? Para saber se está tudo ok com os pedidos que foram feitos ou não. E nesse caso aqui, a gente vai ter mais uma informação importante. Ó, não existe data nova de pedidos. Ou seja, esse fornecedor 49, talvez por uma questão de ser a primeira vez que você comprou, você não colocou ele na lista de promoções de fornecedores, houve aí algum tipo de situação que precisa ser corrigida. Por quê? Porque você tem aqui SKUs, aqui, ó, esses SKUs que estão em verde e em azul, são SKUs que estão ativos, que estão sendo vendidos, mas se acabar o produto e você não tiver para repor o estoque, significa vendas perdidas também. Então, aqui, ó, a próxima data não está sendo anunciada, ela não tem. Então, mais uma vez, eu fui lá, né, só para repetir aqui o caminho das pedras, eu fui lá entender quais são os erros que o sistema está me avisando, me informando, eu vou lá em previsão de pedidos, eu vejo aqui produtos que não têm esses pedidos, a próxima data de pedido, e, consequentemente, aí o que acontece? Você tem que fazer algum tipo de mudança. Você tem que, por exemplo, colocar esse fornecedor dentro da sua lista de fornecedores recorrentes, que é o fornecedor número 49. Isso talvez não tenha sido feito, como eu disse, pode ter sido uma primeira compra. Mas o sistema, mais uma vez, ele é seu aliado para que você consiga trabalhar e, de repente, adicionar esse fornecedor. Seu RP já vai entender isso, ele já entra no processo de fornecedor recorrente, e aí a coisa ela fica mais tranquila, para que você não tenha falta de SKUs dentro do seu dia a dia. Bom, eu vou seguir aqui falando, pessoal, que nós temos vários tipos de outras funcionalidades, tipo sazonalidades, por exemplo. Sazonalidades, ela entende por categoria os produtos sazonais, né? Nós temos a otimização dos pedidos, como eu já falei para vocês. Nós podemos trabalhar com, por exemplo, informações diversas sobre matriz ABCD, né? Matrizes, análise de cada SKU,
funcionalidade de disponibilidade de turnover e etc. Aqui, por exemplo, a área de produtos frescos, que eu acabei clicando aqui, na verdade não era para mostrar isso, mas enfim, demora um pouquinho para subir na nuvem, mas não tem problema. Mas assim, o que eu queria mostrar para vocês é que esse nosso webinar de hoje, né, ele é um webinar bastante mais assim de visão geral. Mas tem muita coisa aqui dentro que em 40 minutos eu não vou conseguir cobrir. Isso aqui, por exemplo, está a área de produtos frescos e você consegue fazer uma série de análises bastante interessantes por profissional, por exemplo, etc. Mas vamos seguir aqui numa área que eu acho que pode ser bastante legal para vocês conhecerem, que é a área relacionada à análise do seu negócio, que pode ser feita por unidade ou por todas as suas unidades, né? Então, essa área que chama relatório LFL, que é like for like, é como se fosse uma comparação entre as suas unidades, mas você pode fazer uma visão geral delas. Você vai escolher aqui, por exemplo, vou escolher todas as minhas locações, todas as minhas unidades, vou escolher o período de tempo de mês, né? E aqui eu já tenho, informações que vêm de outubro de 22 até agosto de 23, em relação a quê? Ao estoque médio, a vendas, a média de excesso de estoque, a vendas perdidas. E eu posso escolher, por exemplo, 2 meses. Eu vou escolher aqui o mês de dezembro e o mês de janeiro, dezembro de 22, janeiro de 23. Eu já vou ter aqui uma série de informações bastante importantes no que diz respeito a isso. E existem deltas aqui que eles vão dando as informações que a gente vai querendo entender e podendo tomar as decisões em relação a isso, tá? Então, aqui você tem informações, como eu disse para vocês, de média de estoque, de vendas, de excesso de estoque, de vendas perdidas, né? O número de unidades. Então, aqui você tem todas as informações e você pode fazer vários tipos de mudança dentro dessas escolhas aqui de informação. Eu vou pegar e vou voltar aqui, só um minuto, por favor. Aqui, você pode escolher vários tipos. Então, eu vou escolher agora, mais uma vez, todas as locações. Vou escolher por quarter, não vou escolher por mês e assim por diante. Você pode escolher por ano, você pode escolher por profissional. E aqui você vai ter as informações que dizem respeito ao seu negócio e fazem que você tenha aí as decisões estratégicas importantes em relação ao que fazer, o que mudar para o quê? Para que tenha mais lucratividade. Falando em lucratividade, tem uma área bastante interessante também que eu queria conversar com vocês hoje, que é a área de vendas perdidas. Vamos dar uma olhada lá? Aqui, a área de vendas perdidas, ela é bastante interessante, porque, logicamente, todo negócio quer entender melhor como é que está essa área. E é uma área muito completa que nós temos. Aqui nós temos, por exemplo, todos os SKUs, as categorias de SKUs que estão relacionadas à venda perdida, tá? Você tem todas elas aqui. Você pode clicar aqui, ou se você quiser entender de forma geral, aqui o sistema te dá exatamente as razões das vendas perdidas. Você pode escolher aqui alguma específica ou não, tá? Então aqui, o sistema vai dando as informações. Por que está acontecendo vendas perdidas, né? Por que isso está acontecendo? Você pode entender, por exemplo, aqui, o valor que você está perdendo com essas vendas perdidas, né? Aqui 2.721,99, aqui 989,70 e etc. Então, a área de vendas perdidas, essa aqui é uma vendas perdidas das 3 semanas anteriores, você consegue ter bastante informação e escolher aqui, por exemplo, o tipo de SKU, você pode escolher o profissional, você pode escolher o grupo, você pode fazer vários tipos de informação aqui que sejam interessantes. Como eu quero entender vendas perdidas, por exemplo, relacionada ao meu fornecedor, eu posso clicar aqui, e aqui eu vou entender, né, que existem, por exemplo, vou pegar aqui o fornecedor, né, o nome do fornecedor, e eu vou ver que esse fornecedor 96 está me causando uma grande, um problema de vendas perdidas. E o 345 também, tá? Então, eu já tenho aqui informação, e aqui eu sei que é o 23, aqui é o 21, aqui é o 84. Então, olha aqui como é importante que o fornecedor de vocês está causando venda perdida, e as razões estavam lá na área que eu havia mostrado. Então, isso é bastante importante.
Então, já que nós falamos desses fornecedores, eu vou na área de fornecedores, né? Aqui, ó, eu vou nessa área de fornecedores. Nós vamos dar uma olhada lá nos nossos fornecedores que estão pisando na bola. E aqui, ó, é a credibilidade do fornecedor, né? Eu vou clicar aqui no 96, que vocês viram lá que deu esse pequeno problema. E eu vou ter aqui as estatísticas desse fornecedor. Isso, pessoal, é um fornecedor, tá? Olha o tipo de informação completa que você tem em relação a esse fornecedor, que é bastante importante. Então, aqui, por exemplo, ó, eu vou dar uma olhada nas entregas dele. E aqui você vê que houve um problema. Ou seja, ele estava aqui numa média boa, 65, 68, 64, 56 e tal. Mas aqui, ó, houve... Aí você fala, pô, o que eu vou fazer com o fornecedor? Eu vou deixar de comprar dele. Eu vou ligar para ele, dar uma bronca. Eu vou, enfim, tomar alguma decisão managerial, né, administrativa a respeito disso. Né? Se eu for aqui, por exemplo, olhar outros tipos de gráficos, você consegue entender o turnover desse, o que está trazendo de turnover esse fornecedor. Você consegue escolher aqui vários tipos de informação, quais são os SKUs que ele está entregando, né? Quais são os valores. Olha a amplitude, né? A amplitude dessa informação para você e o quanto que ela é importante para você ter aí o quê? Visibilidade de diminuir vendas perdidas, porque vendas perdidas, logicamente, nenhum negócio quer ter, e, consequentemente, aqui nós temos a condição de estar trabalhando com bastante informação detalhada para vocês. Então, o nosso sistema, ele cobre reabastecimento, ele cobre compras, ele cobre a credibilidade do fornecedor. Eu acho que tem uma pergunta aqui. Quem qualifica? Aqui tem uma pergunta. Aqui tem uma pergunta do Matheus. Obrigado, Matheus. Olá, bom dia. Quem qualifica o motivo da venda perdida? É o vendedor? É uma avaliação sistêmica, tá? Ela é feita... Deixa eu voltar lá. Obrigado pela pergunta. Então, aqui é uma avaliação sistêmica, sim. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá em vendas perdidas de novo. Aqui, ó. A resposta é essa, avaliação sistêmica, e o sistema ele vai buscando dentro do histórico do produto, da categoria, perdão, o que está acontecendo, e aqui saem as razões, Matheus, tá vendo? Então, uma avaliação sistêmica, uma questão de cross-docking, uma questão relacionada, tem uma aqui 8,3% que não é uma razão que não é, ninguém sabe a razão, mas só 8,3%. O restante a gente tem aqui, ó, o pedido foi colocado, foi enviado, mas não chegou na época certa, e assim por diante. Então, é uma avaliação sistêmica, sim, né, por categoria. Então, essa aqui, ó, é a categoria de whisky. Então, eu posso checar aqui, ó, e voltar a olhar essa pizza aqui. Na categoria de whisky, eu vou ter as informações, tá? Mais uma vez, eu posso voltar aqui, eu posso escolher essa categoria de pasta e ter aqui as minhas razões de vendas perdidas, tá? Então, muito, muito boa a pergunta, muito obrigado. Estou vendo algumas outras perguntas aqui também, que eu vou ter o maior prazer em responder, mas mais por e-mail. Mas se quiser mandar alguma por aqui também, a gente vai respondendo. Então, a gente vai ter aqui condição de olhar isso de maneira bastante clara. E aí você consegue tomar as decisões que fazem o quê? Fazem o que acontecer, né? Que é o quê? Previsibilidade para ter mais lucratividade. Esse é o ponto, acho que, principal da nossa ferramenta, né? Ela é uma ferramenta que ela traz previsibilidade porque ela é muito detalhada nos dados. Os dados aqui eles são bastante importantes. Eu vou mostrar rapidamente para fechar, já estou fechando aqui nosso webinar de hoje. Por exemplo, essa matriz ABCD aqui, que ela consegue indicar o A, o B, o C e o D nas cores verde, amarelo, vermelho e preto, para vocês entenderem como é que está a análise de cada uma delas aqui. Você pode fazer por vendas, por networking, e aqui, ó, você já tem
como é que está cada um desses SKUs, sendo que, como eu falei para vocês anteriormente, os verdes estão vendendo bem, os amarelos relativamente bem, né? Os verdes vendendo bem, os amarelos relativamente bem, os vermelhos em crítico e os pretos são realmente SKUs problemáticos dentro da sua cadeia de vendas, né? Então, meus caros, é o seguinte, vamos lá, então, falar um pouquinho aqui de como nós vamos chegar lá, né? Como é que nós vamos fazer essa mudança no seu negócio, como a gente vai trazer essa inteligência artificial toda, esses algoritmos, esse conhecimento que nós adquirimos aí nos últimos anos, que são bastante importantes para que você consiga automatizar os seus sistemas, né? Nós primeiro vamos vou ter um entendimento claro dos objetivos da sua empresa desde o início, ou seja, como é que a gente vai fazer um diagnóstico de o que você está querendo buscar e atingir com a nossa ferramenta, né? Nós vamos ajustar esses processos, ajudar você a ajustar alguns processos para depois a automação chegar, porque se a casa não estiver organizada, a automação acaba não sendo tão efetiva, né? Por quê? Porque tecnologias inteligentes, mais dados inteligentes, levam a decisões inteligentes. Ou seja, a nossa ferramenta é um parceiro estratégico. Ela é execucional, sim. Ela consegue rodar aí até 95% de efetividade, ou seja, nós conseguimos trabalhar com índices muito altos de automação. E você vai ter mais condição de parar e pensar estrategicamente no seu negócio. E parceiros confiáveis, logicamente, você tem que ter, e a gente se considera, com certeza, um parceiro que pode ser muito importante e estratégico para o seu negócio. E outra coisa importante dizer, eu estou trabalhando já com vendas aqui no Brasil já faz um bom tempo, né, em relação ao Leaf, um ano e meio, né, não um grande tempo, mas já é o suficiente para eu entender o seguinte, o mercado brasileiro ele está muito baseado ainda no Excel, o mercado brasileiro está muito baseado ainda na ferramenta chamada Excel. E grandes mudanças demandam grandes esforços, ou seja, vai ter que ser feito um trabalho aqui, que remete um pouquinho aos processos ajustados do ponto número 2 aqui, para que você consiga ter o quê? Esses processos ajustados, para que você esteja pronto para essa tecnologia e, é claro, está comprovado por mais 150 redes de varejo no mundo todo, que a partir do momento que você tem essa conexão com o seu RP, e a nossa ferramenta tendo essa retroalimentação, você vai ter resultados que vão impactar o seu negócio de maneira muito clara e de maneira muito rápida, tá? Então, eu gostaria de terminar aqui deixando os meus contatos, tá? Aqui está o meu nome, o meu e-mail, o meu telefone, o meu LinkedIn. Eu estou muito feliz de ter feito mais esse webinar com vocês, agradecendo a participação de todos, agradecendo as perguntas aí que também vão ser respondidas por e-mail, e tendo aqui o maior prazer em poder estar organizando em breve, basta me mandar um e-mail, uma nova apresentação mais detalhada, mais aprofundada. Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, antes de começar aqui esse webinar, eu estava falando com um cliente que eu estou bastante avançado na negociação, nós estamos na 4ª ou na 5ª sessão só de gestão de estoque, de perguntas relacionadas à parametrização e outros aspectos, porque o time quer entender a amplitude da ferramenta. E eu vou ter o maior prazer em fazer isso com vocês também. Deixa eu ver aqui que parece que... a pergunta da Fernanda em relação aos supermercadistas no Brasil. Fernanda, nós ainda... Obrigado pela sua pergunta. Nós ainda não assinamos com nenhum supermercadista. Eu estou em negociações bastante avançadas. Como eu disse para vocês anteriormente, é um mercado bastante conservador, porém, isso não é uma crítica, é uma constatação. Eu entendo isso, e é um salto tecnológico bastante grande aí para algumas empresas, mas eu estou em negociações bastante avançadas e muito, muito em breve nós vamos estar assinando com algumas empresas. Devo ter aí, em fundo de funil, muitas negociações que estão aí prestes a estarem finalizadas. A Johanna está perguntando se a gravação estará presente. Sim, a gravação vai ser enviada para todos vocês, tá? Agradeço aí o seu elogio ao webinar. Então, eu gostaria de finalizar aqui agradecendo a todos por mais esse webinar realizado. Vou estar muito satisfeito em estar apresentando para vocês numa reunião 1 a 1, tá?
e aí a gente vai poder estar trabalhando mais aspectos importantes dessa ferramenta de gestão de estoques, que é a ferramenta que está conectada à inteligência promocional, e também, se vocês tiverem interesse em conhecer a eficiência de cronogramas, eu vou ter o maior prazer em apresentar também a vocês. Muito obrigado, até a próxima, um abraço.